preocupação realista é que mais pessoas no condado de Monmouth julgaram este livro pela capa do que em outros lugares. Esse livro conta a história de Paul Canaro, de Nova Jersey, acusado de matar seu irmão Keith e a família dele em sua mansão. Analisa detalhes e evidências dos assassinatos na mansão de Colts Neck, enquanto o julgamento de Paul Canaro se aproxima. Bem-vindos ao Law and Crime, sou Angeleta Levy. Keith Canaro era um empresário de sucesso, casado com Jennifer, com 2 filhos, Jesse e Sofia. Em 20 de novembro de 2018, a vida aparentemente perfeita da família chegou ao fim. Bombeiros tentaram apagar o grande incêndio na mansão dos Canaro em Colts Neck, Nova Jersey. As autoridades dos bombeiros depois concluíram que o fogo já queimava há horas antes de virar um grande incêndio. Keith Canaro foi encontrado morto a tiros do lado de fora da casa, perto do gerador da residência. Jennifer foi encontrada morta dentro da mansão em chamas, com um tiro na cabeça e esfaqueada até a morte. Os filhos do casal, Jesse, de 11 anos, e Sofia, de 8, também foram mortos a facadas na casa. Quem iria querer atirar e esfaquear uma mulher, depois esfaquear seus filhos, colocar fogo na casa deles e ainda atirar no marido e pai? Os promotores afirmaram que só uma pessoa tinha motivo e oportunidade para isso. Ele era próximo da família, irmão de Keith, Paul Canaro. Um incêndio foi relatado na casa de Paul antes do incêndio na mansão de Keith. Imagens de câmera corporal dos policiais que responderam ao incêndio na casa de Paul foram exibidas no tribunal no início deste ano. Dê uma olhada. Uma investigadora de incêndios também encontrou Paul Canaro naquela manhã ao ir à casa dele para investigar o incêndio. Bem, eu falei com Paul. Não foi minha intenção. Eu realmente não quis. Eu realmente não me importo com quem eu falei, desde que não seja um menor de idade. Acho que ele foi só o primeiro com quem eu esbarrei. A casa de 2 andares, estrutura de madeira, era para uma família e acho que tinha revestimento de siding. E o fogo ficou baixo e se espalhou pela parte externa até o quarto principal no final. Em algum momento você descobriu quem eram os ocupantes daquela casa? Nesse momento eu não sabia. Em algum momento? Sim. Ok. E quem era essa pessoa? Os Canaros, não tenho certeza se estou pronunciando certo, mas é isso. Você se lembra quantos deles eram? Eram a mãe e o pai, e acredito que 2 filhas. Os promotores disseram que Canaro incendiou sua casa com a família dentro, para parecer que a família Canaro, incluindo a família de Keith, estava sendo alvo. Antes de sair da esquina de casa, um policial me abordou e mostrou um galão de gasolina perto da garagem. Fui até o galão de gasolina, até a garagem, tecnicamente. Onde fica a porta da garagem nisso? Do lado oposto da casa. Obviamente. E essa estava na parede norte. Certo. Você mencionou um galão de gasolina. Pode explicar? Ele estava deitado e acho que ao lado dele. O bico derretia na ponta. Mas sabe um pouco do que eu achei que fosse fogo? Algum dano de fogo na porta da garagem perto do chão? Promotores afirmam que Paulo Canaro matou Keith, Jennifer e as crianças após eles descobrirem seu roubo de um fundo fiduciário. Keith e Paulo possuem 2 empresas. E promotores dizem que Keith usava dinheiro do fundo fiduciário para financiar um estilo de vida luxuoso, inclusive com uma namorada. Paulo Canaro se declarou inocente e seus advogados disseram que ele é inocente. O caso ganhou destaque na mídia em Nova Jersey, levando os advogados de Paulo Canaro a pedir mudança de jurisdição. Eu afirmo, com base nesse grupo representativo de comentários, que é isso que eles vão estar pensando ao entrarem neste tribunal. Eles vão pensar: que monstro! Por favor, tragam de volta a injeção letal. Tirem esses animais da sociedade. Ele não merece mais viver. Espero que ele aprenda a lição na prisão. E eu apertaria a mão dessa pessoa. Esse cara deveria ser enforcado. Isso, seu desgraçado. Aceite. Vai acontecer de qualquer forma. Você ficará preso pelo resto da vida. Não será divertido. Confie em mim.
Coloque seu filho na pena de morte. Pilha de lixo, pura maldade. Por que ele ainda está respirando? Esse cara é um lixo, ele merece a cadeira elétrica. Pena de morte automática. Caso encerrado. Espero que ele tenha uma morte longa e horrível. Só a morte é justiça para esse homem. O juiz Mark Lemieux rejeitou as alegações da defesa sobre o comprometimento dos jurados. Quer dizer, eu entendo o que você está tentando argumentar, mas fazer essa grande suposição de que só porque eles leram um artigo, eles não pensam por si mesmos, eu não sei se este tribunal pode ir tão longe. E eu não acho que a jurisprudência, seja de 1940 ou de 2025, diria o contrário. Entendo de onde você vem e estou te ouvindo. Pode acreditar, te escuto. Tenho muitas preocupações. Mas ao mesmo tempo, eu só quero ter certeza de que não estou dando um salto especulativo aqui para tomar uma decisão com base em informações das redes sociais. Porque, novamente, há muitas pessoas por aí que não têm redes sociais. A promotoria contestou o pedido de mudança de jurisdição. Com todo o respeito, afirmo que o padrão para o preconceito presumido não foi demonstrado. Não há dúvida de que este caso recebeu ampla cobertura da mídia. Eu diria que a cobertura da mídia é compatível com o que se esperaria em um caso de homicídio hiperbólico dessa natureza, especialmente considerando o tempo em que está pendente, cerca de 6 anos e meio. A juíza Lemieux negou o pedido de mudança de jurisdição. Os advogados de Canaro lutam contra as provas e o caso há anos, já tendo vencido algumas batalhas. A juíza Lemieux excluiu provas, incluindo evidências de dispositivos eletrônicos de Paulo, alegando que o mandado de busca era amplo demais. Quero chamar Jared Farentino. Ele é ex-promotor, atuou como promotor em casos, inclusive de pena de morte e homicídios, por 20 anos. Agora ele tem um escritório de advocacia civil no nordeste da Pensilvânia. E você também pode encontrá-lo no YouTube como Jared Farentino e no Instagram. Então, Jared, esse caso é inacreditável para mim. Estou curiosa para saber o que você pensa sobre isso. Temos um irmão acusado de assassinar o próprio irmão, sabe? Paul acusado de matar Keith e depois matar a família de Keith por causa de um fundo fiduciário. Então, para mim, e depois colocar fogo na casa, na mansão, isso para mim é simplesmente inacreditável. Sabe, eu venho analisando esse caso extensivamente e tento encontrar um pouco de mim mesmo em cada caso. Como sabe, alguém daquela região do país, como italianos, seus sobrinhos e sobrinhas, aqui está o que mais me chamou a atenção. Seus sobrinhos e sobrinhas, em uma grande família italiana, e tenho certeza que em muitas famílias eles são como seus próprios filhos. Meus filhos foram criados com minhas sobrinhas e meus sobrinhos como se fossem irmãos. Este homem é acusado de ter esfaqueado repetidamente sua sobrinha de 11 anos e seu sobrinho de 8 anos, que eram crianças lindas. Ele entrou na casa e dizem que os esfaqueou depois de executar o pai e a mãe deles. Essa é a acusação. Esse caso é inacreditável. É chocante que alguém faça isso com outro ser humano, especialmente com crianças e a própria família. E esse é o caso. E então, você tem uma mansão tomada pelas chamas e cheia de ainda mais mistério quando você entra. Bem, Paul Canaro neste momento está dizendo, eu não fiz isso, ou pelo menos dizendo ao Estado, vocês não podem provar que fui eu. E é interessante porque a teoria da promotoria é que Paul Canaro, sabe, então arma tudo isso para tentar fazer parecer que toda a sua família está sendo alvo. Então ele também coloca fogo na própria casa, de acordo com a promotoria. Então, se eles conseguirem provar que ele colocou fogo na própria casa, isso é um fato muito condenatório. É algo enorme. Se você notar, há uma ciência por trás do incêndio criminoso que será a parte crucial do caso. Basicamente, o que acontece, ou o que alegam que aconteceu, é que Paul, nas primeiras horas da manhã, vai até a casa de Keith, mata Keith, Jennifer e as crianças, coloca fogo na casa, depois volta para a própria casa e coloca fogo lá também. O incêndio na casa de Paul é descoberto primeiro. O incêndio na casa de Keith é descoberto ao meio-dia, com o local tomado pelo fogo, para simular que os canários estão sendo alvo de terceiros.
Mas foi aí que os investigadores tiveram que reconstituir a vida dos irmãos Canário. O que estava acontecendo antes dos incêndios? E não havia nenhum inimigo do lado de fora. O inimigo parecia estar do lado de dentro. E é aí que todas as evidências técnicas, todas as evidências financeiras, além da ciência por trás dos incêndios, apontam o dedo para Paulo Canário. Vamos analisar isso um pouco porque, sabe, o incêndio do Paulo é descoberto primeiro. No entanto, os investigadores de incêndio criminoso dizem que o fogo na casa do Keith ficou fumegando por horas e depois acabou explodindo em um grande incêndio. Então, eles estão dizendo que esse foi um incêndio de queima lenta e que, na verdade, ele ficou fumegando, se espalhando cada vez mais, até se transformar nesse grande inferno. E isso também é uma parte importante dessa história, porque isso possivelmente vai mostrar que eles têm evidências de que o incêndio foi iniciado horas e horas antes. Eles têm provas disso. E eles vão ter. Em Genet, isso é fundamental. Sabe, analisando esses incêndios e criando, sabe, eles vão conseguir mostrar, a partir do que, primeiro de tudo, a casa do Keith era uma mansão. Quero dizer, não há dúvida, Colts Neck é uma comunidade linda, com fazendas de cavalos e casas muito, muito grandes. O incêndio começou. Eles vão achar a origem. Eles vão analisar onde ficou fumegando, por que ficou fumegando, o que teria causado isso por tanto tempo. Quando encontrar o acelerante, backdraft ou qualquer causa do fogo, isso pode ter ficado fumegando por horas. E é aí que o depoimento do perito vai entrar. Mas além disso, quando você analisa esse timing, há imagens de câmeras de vigilância do vizinho mostrando Paulo saindo de casa de madrugada e depois retornando, o que coincide com a teoria do caso apresentada pela promotoria. Os movimentos dele coincidem com o confronto com Keith, o assassinato de Jennifer e das crianças. Há outro aspecto disso que eu acho muito, muito interessante, e é o fato de que eles têm gravações de Keith ao telefone com Paul, e você só consegue ouvir o que Keith está dizendo. Mas Keith está confrontando Paul sobre o dinheiro do seu fundo fiduciário que está desaparecido. E isso é bem antes disso acontecer. Então havia problemas no paraíso porque Paul estava meio que supervisionando o fundo fiduciário de Keith. E a teoria da promotoria é que Paul estava usando isso para financiar seu estilo de vida. Ele estava tendo um caso e tinha uma namorada. Então vemos Keith. Só ouvimos parte da conversa, mas temos Keith em vídeo conversando com Paul. Então, antes de tudo, os Canários, Keith Canário, era um homem trabalhador. Ele construiu esses negócios, EchoStar e Square One. EchoStar era uma empresa de controle de pragas. Square One era uma empresa de tecnologia. Ele acumulou uma fortuna. Ele construiu, ele criou o que é chamado de trust irrevogável. Ele não vivia de um fundo fiduciário. Ele criou um para a esposa e filhos, caso morresse, financiado por seguro de vida. Quando você tem uma apólice de seguro de vida, os prêmios precisam ser pagos. Esse fundo era administrado por Paulo. E Paulo deveria estar pagando a apólice de seguro de vida com o dinheiro desse fundo. Foi descoberto por Keith que os prêmios não estavam sendo pagos na apólice de seguro de vida. Na verdade, eles descobriram que os documentos em PDF que Paulo estava fornecendo para Keith haviam sido alterados para mostrar que a apólice estava sendo paga quando, na verdade, Paulo estava pegando o dinheiro para si mesmo. Esse fundo fiduciário é decisivo para a motivação nesse caso, e isso é só parte do ocorrido. Na casa de Keith havia um sistema de vigilância. Existe uma gravação de áudio de Keith e Jennifer ao fundo confrontando Paul pouco antes desse assassinato sobre a administração justamente desse fundo. É possível ouvir Jennifer ao fundo dizendo "pare de enrolar, Paul", indicando que o jogo acabou. Keith está irritado. Ele diz: "Me dê as informações de login das minhas contas." A apólice de seguro de vida do Canadá informa que os prêmios estão há meses sem pagamento. Isso prepara o terreno para o assassinato.
E o Estado lutou para conseguir essa informação. E, obviamente, a defesa tentou tirar isso, mas vai entrar. Mas o Estado perdeu algumas batalhas aqui. E eles tiveram algumas provas suprimidas, o que tenho certeza de que não gostaram. E parte disso tinha a ver com provas encontradas nos dispositivos eletrônicos de Paul. E o juiz disse que o mandado de busca para isso, né, o pedido, era amplo demais. Então, há informações chegando do relógio de Paul, o Apple Watch dele, e de outras coisas também. Mas tem muita coisa que não está chegando. Você não acha que isso será um problema, certo? Lamento a supressão desses dispositivos. O juiz é rigoroso e escreve bem. Pude revisar as opiniões do juiz. Ele pressionou bastante a promotoria. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que eles pegaram o sistema de vigilância do Keith ou o sistema de vigilância do Paulo da casa dele. Agora a casa está pegando fogo. Se eu já ouvi falar de uma circunstância urgente para pegar um sistema de vigilância, eles estão dizendo: olha, a casa está pegando fogo. Não tivemos tempo de obter um mandado para tirar isso da casa do Paulo. Esse sistema é diferente do que discutimos na casa do Keith. O juiz retirou isso, alegando que o fogo não estava próximo. Vocês podiam ter conseguido um mandado para obter essa informação. Sobre os dispositivos do Paulo, ele está dizendo que vocês não pediram, vocês solicitaram todos os dispositivos eletrônicos da casa. Agora, qualquer casa, se você está no ponto da vida em que eu estou, tem muitos dispositivos eletrônicos, certo? Não basta dizer isso. Você basicamente tem que fazer essa ligação, esse motivo provável para um conselho específico. O juiz diz que o iWatch e o iPhone do Paulo você fez isso. Esses tablets e coisas que você encontrou pela casa e no veículo dele, você não conseguiu fazer essa ligação. A esperança é que esses dispositivos estejam conectados. Os e-mails extraíveis do iPhone e do relógio dele estarão presentes e serão obtidos corretamente por esses dispositivos. Mas muitas das coisas relevantes foram obtidas por outros meios. A Companhia de Seguros de Vida do Canadá, a documentação financeira e os e-mails de Keith para Paulo foram removidos das informações dele. Então existem outros meios de obter essas informações. Isso não é fatal para o caso deles, mas nunca é bom quando uma determinada prova é suprimida, obviamente. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que o que vai ser fundamental aqui é mostrar que houve essa disputa sobre essa política e sobre esse dinheiro, esse fundo fiduciário. E o fato de que Paulo está saindo de casa mais ou menos na mesma época em que a energia elétrica é cortada na casa. Keith diz: vou verificar o gerador. Depois é encontrado fora de casa, baleado. Quero dizer, é só... Se estamos falando de um caso baseado em evidências circunstanciais e montando uma linha do tempo, isso pode ser muito, muito interessante. E eu também fico me perguntando, especialmente com o celular, com o Apple Watch, sabe, Celebrate me vem à mente e todas essas coisas, um rastro digital. Ele deixou o celular em casa? Temos evidências dos movimentos dele naquela noite também? Sabe, eu estou... Então, além das câmeras e os celulares, parece que eles estavam se comunicando durante toda a noite. Keith trocava mensagens com Paul, como no início da semana, conversando sobre uma ansiedade de Keith em relação ao negócio. Vamos falar disso em um minuto. Mas... acredito que houve comunicação até e inclusive no momento do homicídio. Não sei, e isso não é público. Muitas das informações não são sobre os dados geoespaciais ou geográficos que eles conseguiram obter do celular do Paulo. A outra coisa que ele tinha, então, o ataque ao Keith, aconteceu no meio da noite. Ele tinha equipamento de imagem térmica para enxergar à noite. Quero dizer, isso é, sabe, do ponto de vista circunstancial, também há algumas evidências diretas, como o DNA da Sofia, em alguns itens que foram recuperados do carro, o que é bastante convincente. Mas acho que algo que foi negligenciado, pelo menos nos relatos que vi até agora, é o fato de que Square One estava com problemas. A empresa que tinha sido tão boa para Paulo e Keith estava fracassando. Havia um medo de que eles fossem perder uma fundação
que era um cliente fundamental, fornecendo a eles $127 mil por mês em negócios, por exemplo, e que não iria renovar com eles. E se isso acontecesse, o castelo de cartas, a segurança financeira que eles tinham, estaria em risco. Então Paulo sabia, ou teria sabido, que o jogo tinha acabado. Na verdade, Keith estava dizendo para Paulo naquela semana: estou ansioso, não consigo dormir. Vamos vender a empresa de controle de pragas a preço baixo para gerar dinheiro. Estou preocupado que esse cliente não renove o contrato. Então, isso ao fundo realmente coincide com o momento desses assassinatos também. Sim, é realmente horrível. O que espera desse julgamento? Sabe, a defesa basicamente está dizendo: alguém matou essas pessoas, mas não foi o Paulo. Talvez isso ocorresse nos bastidores, mas não foi nosso rapaz. Só vou dizer, Angenete, que eles estão fazendo um bom trabalho. Os advogados dele dizem que quando a vida te dá limão, faça uma limonada, certo? Os advogados dele fizeram um ótimo trabalho ao eliminar provas. Mas este é um caso muito convincente. Eles poderiam não falar, mas não acho que ficarão em silêncio. Eles poderiam dizer que foi esse terceiro, justamente a impressão que Paulo tentou criar. Mas você sempre acaba voltando para a casa do Paulo. O que ocorria na casa e na vida de Paulo. E se você olhar para o que, apesar do que foi suprimido, o que foi permitido até agora, o juiz escreveu no começo deste mês, uma opinião extensa. Existe o que é chamado de evidência 404B, basicamente evidências de outros erros ou condutas do réu, que o Estado enviou uma carta para a defesa dizendo: olha, a nossa intenção é admitir todas essas coisas sobre o Paulo. Se você quiser contestar, tem que apresentar uma petição para tratar disso com o tribunal. Foi exatamente isso que aconteceu. E o que essas evidências incluem? Dados financeiros, a ocultação dos dados financeiros, os PDFs que foram alterados. Mostra que Paulo estava envolvido em um caso extraconjugal com uma mulher, pagando as contas dela, pagando as taxas de inscrição da faculdade da filha dela, esperando conseguir uma casa com ela na Flórida. Tudo isso não quer dizer que Paulo, só porque está tendo um caso, seja capaz de cometer um assassinato. É para dizer que ele estava em uma situação financeira desesperadora. Ele levava um estilo de vida luxuoso e caro, e tudo isso estava chegando ao fim. E o irmão dele descobriu que ele levava esse estilo de vida tirando dinheiro do fundo fiduciário. Então Paul tinha todos esses motivos. Ele respondia por crimes financeiros. Ele tentou encobrir crimes e pressões financeiras que, segundo o Estado, levaram ao assassinato. Eu não sei como você defende esse caso, além de tentar derrubar essas evidências individuais. Vai ser interessante ver como isso se desenrola. Esse é um caso de assassinato quádruplo. É horrível e crianças foram assassinadas sem motivo algum. Keith e Jennifer foram mortos sem motivo. Quero dizer, se você olhar para isso, sabe, se você olhar para as donas de casa reais de Nova Jersey, por exemplo, todo mundo gosta do estilo de vida, das casas, dessas coisas. Eram pessoas lindas vivendo uma vida de alta sociedade. Casas grandes, carros luxuosos, grandes negócios. E então, quando você olha para essas vidas, esse é o resultado. Seus lindos filhos estão mortos. Um irmão está morto, o negócio foi destruído, e outro irmão agora está enfrentando essa acusação de assassinato. Quero dizer, esse caso tem de tudo e é uma tragédia tremenda. Vai ser intenso. O julgamento está próximo. É, sim, é horrível. Jared Farantino, muito obrigada por se juntar a mim. Obrigado, o prazer é meu. E a seleção do júri para o julgamento de Paul Canero está marcada para começar em 8 de setembro. Isso é tudo para este episódio do Crime Fix. Sou Angenete Levy, obrigada por acompanhar. Até a próxima.